Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com um conteúdo, um assunto, uma temática muito interessante que faça parte da sua vida, e a gente aqui sempre com grandes convidados, falando a respeito de coisas muito interessantes, fazendo parte aí da sua vida e do teu cotidiano. Antenados na Geral está só começando. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, meu amigo Silas Cavalcante. Uma honra sempre tê-lo aqui, Silas. Obrigado, Lincoln. De antemão, meus parabéns. Obrigado, aí. obrigado. Seja bem-vindo ao Clube dos Casados. Obrigado. E o tema de hoje, corrupção, né? Um tema até na vertente secular. E para mostrar que a Bíblia é atual, mostrar que a Bíblia é contemporânea, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, diz assim: não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios, juízes, e prejudica a causa dos justos. Então a corrupção é algo realmente que só traz dor e que tem afetado muito a nossa nação, e é um tema que com certeza vamos debater também à luz da Bíblia, mas à luz da política e da economia que tem sido afetada pela corrupção aqui no Brasil. Verdade. Ele é pastor, escritor, conferencista internacional, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção, na Tijuca, no Rio de Janeiro, meu amigo Anderson Bravo, também figurinha marcada aqui na Boas Novas. Uma honra tê-lo aqui, pastor Anderson. É uma alegria, Lincoln, poder voltar. Deus abençoe sua vida. O Lincoln é um dos poucos botafoguenses, gente boa que eu conheço. Deus abençoe. Liga aí para umas 10 pessoas que o tema é bom, importante, altamente atual, dentro de um contexto da nossa realidade. E eu vou parafrasear George Bush pai. Ele disse que se nos Estados Unidos tivesse a metade da corrupção que tem no Brasil, a América já teria falido há muito tempo. Caramba, rapaz, o negócio é... Nosso tema hoje realmente é muito forte e atual, né? Quando a gente conversava com a produção acerca de falar sobre essa temática, a gente sempre com foco, com um olhar a você que nos assiste na Boas Novas e principalmente no Antenados, que tem sempre assuntos relevantes acerca do cotidiano, falar dessa realidade que tem realmente afetado a nossa nação, né? E a primeira pergunta que eu abro o nosso programa para que possamos debater é a seguinte: a corrupção deveria diminuir no Brasil, tendo em vista que o número de evangélicos tem aumentado a cada ano? Eu acho uma excelente pergunta. Nossa nação, durante muitos anos, ser evangélico era uma grande minoria, né? E nos últimos anos, nós hoje fazemos parte das estatísticas de algo relevante. Creio que hoje somos de forma efetiva, tem várias projeções, mas de forma efetiva, somos 1/4 da população, com certeza, no mínimo, 1/4 da população. De cada 4 pessoas, uma é evangélica. Temos em torno de 25% da população se diz nominalmente evangélica. E com esse crescimento, nós temos evangélicos em todos os setores da sociedade, seja na Petrobras, seja no governo, seja na Assembleia, seja no Senado, seja no cotidiano das pessoas que fazem serviços mais simples e mais complicados. Temos evangélicos em todos os setores. Por que a gente cresce e a corrupção parece que aumenta na nação? Na verdade, pelo menos eu penso de duas formas. Inicialmente, o crescimento dos evangélicos não necessariamente é o crescimento do evangelho. Porque nós temos uma vontade, uma necessidade hoje de dizer que é, e não necessariamente ser, né? Há 30 anos atrás as pessoas se orgulhavam em dizer que eram católicas. Mas elas falaram que eram católicas, mas não frequentavam a missa, não tomavam uma hóstia, não sabia rezar um Pai Nosso, um Creio em Deus Pai, uma Ave Maria. Hoje o camarada não diz mais que é católico, ele diz que é evangélico. Porque ele foi numa igreja, viu que é um ambiente legal, bacana, que igreja é um ambiente maneiro, festivo, mas ele não tem uma vida cristã, de uma vida de escola dominical, uma vida de ser coberto por uma autoridade espiritual. Então, assim, o primeiro ponto é esse: o fato dos evangélicos estarem crescendo, que as pessoas falarem numa pesquisa que são evangélicas, não necessariamente diz que o evangelho está sendo manifesto. 2, a corrupção, ela nada mais é que o resultado da impunidade. Porque a corrupção, assim como muitos crimes no Brasil em particular, existem porque a impunidade é certa. Hoje eu tenho 41 anos de idade e, se eu estou errado, de uns 10 anos para cá que eu uso essa expressão CPI. CPI não era uma expressão da minha época de estudante,
né? Hoje meu filho vai prestar um vestibular, ele tem que saber sobre CPI que vai cair na prova do Enem da vida. Só que o que é o CPI? O CPI que deveria ser uma comissão parlamentar de inquérito, tornou-se, na verdade, um trampolim para políticos aparecerem na mídia, ganharem novos votos, se tornarem, eu sou o presidente da CPI tal, eu fui o relator da CPI tal. E no fundo não acontece nada. Então a corrupção só existe porque há uma impunidade, não há uma condenação de fato, de verdade. Em contrapartida, a Bíblia me ensina uma coisa muito fantástica ali em Provérbios. E toda vez que eu falo isso, os religiosos não gostam quando eu falo isso. A Bíblia fala assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Aí a Bíblia não fala quando o crente, quando o cristão. A Bíblia fala quando o justo. E ser justo, o Senhor conhece, eu conheço, o Senhor conhece muita gente que não é crente e é justa. E muita gente que frequenta a igreja e não é justa. Porque a justiça está correlacionado a eu dar o que é devido ao outro. A justiça, quem carrega a justiça, não está querendo benefício para si. Ele quer favorecer o outro e por isso ele é um ser justo. E aí nós tivemos o famoso caso do mensalão. No famoso caso do mensalão, dentre tantas e tantas e tantas e tantas pessoas investigadas, teve a famosa história do pastor que entrou na sala, pegou o dinheiro, botou no bolso, ainda fez uma oração. Então, é a comprovação que o crescimento dos evangélicos não necessariamente é o crescimento do evangelho no Brasil. Eu acredito que deveria, sim, refletir na sociedade o crescimento, né, dos evangélicos, né, dentro da população brasileira. Mas aquilo que o Anderson falou, o crescimento dos evangélicos é um crescimento desordenado. As pessoas não estão sendo discipuladas, as pessoas não estão sendo formadas no seu caráter. A questão é que nós temos uma cultura já dentro do nosso povo, da lei de Gerson, que gostamos de levar vantagem em tudo. Diga-se de passagem, detesta essa frase, né? Fui vizinho dele em Niterói. O Gerson inventaram essa frase da lei de Gerson e ele é contra. Ele disse: eu nunca fiz nada para me dar bem, e inventaram a tal da lei do Gerson. Porque na verdade é um comercial que ele fez nos anos 70 de uma marca de um cigarro. E aí ele dizia: eu gosto de levar vantagem em tudo, que supostamente o cigarro tinha menos nicotina. Essas mentiras. E aí ele dizia: eu gosto de levar vantagem em tudo. E aí acabou que se usou, né, essa frase, esse jargão, como aqueles que gostam de levar vantagem em tudo. E a corrupção, ela é desde lá de baixo até nos mais altos escalão. É desde aquele cara que desvia um produto do almoxorifado, é desde aquele funcionário que acha que pode tirar xerox na empresa, até mesmo para a igreja, pega os hinos da igreja: irmão, vou tirar xerox lá na igreja. Porque o nosso conceito de corrupção, ela está muito correlacionada a milhões, né? A gente, quando vê um desvio de verba de milhões, e eu conto uma experiência que eu vivia, eu morava em São Gonçalo, uma cidade do Rio de Janeiro, e a rua que eu morava não era asfaltada. Um dia a prefeitura conseguiu aprovar e iam asfaltar a rua, só que para asfaltar a rua tinha que regularizar toda a parte, né, subterrânea, tal, de esgoto. Colocaram as manilhas. Na madrugada, numa determinada madrugada, o meu vizinho da frente, que falava mal da prefeita, que reclamava da prefeita, que falava mal do governo, foi lá, sorrateiramente, pegou 2 manilhas, colocou dentro do seu quintal, e no dia seguinte aquelas 2 manilhas eram vaso de planta para a planta da esposa dele. Ele não consegue compreender que aquilo ali é um ato de roubo. Na cabeça dele, aquilo ali não é um roubo. Essa é a questão. Eu estive na Alemanha e eu aprendi uma coisa fantástica lá. O irmão falou assim: pastor, se o senhor estiver andando na rua e o senhor vê uma moeda no chão, o que o senhor faz? Eu falei assim: eu pego e boto no meu bolso. Ele disse: aqui não acontece não. Se o senhor está andando na rua e tiver uma moeda, o alemão pega a moeda e pergunta: é de alguém? Ele se expõe: é de alguém? Na rua. Não aparece ninguém, senão pode ser 5 cents. É de alguém? Não é de ninguém. Ele pega e coloca num lugar visível e vai embora, porque não é dele. Aqui no Brasil, não é dele. Aqui no Brasil tem aquela frase, né? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Então, de novo, as pessoas gostam de levar vantagem. Jesus disse o seguinte: que a vossa justiça exceda dos fariseus. Nós cristãos, aqueles que vamos o preceito da palavra, nós temos que ser mais justos do que aquele que não tem a base da palavra de Deus. Verdade. Nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade diante da sociedade, por sermos cristãos, por trazermos o rótulo. E aí o camarada consegue receber a corrupção do dinheiro e ainda fazer uma oração, ou seja, ele quer abençoar aquilo que não é abençoado. É um absurdo. E se bobear, isso é uma prática comum na cabeça dele. E nós temos isso.
Eu fui pastor em Baixada Fluminense, em região carente, que a gente via situações, com muito respeito eu falo isso, igrejas ilegais. Igrejas que não se propõem a ter um CNPJ, a se registrar. Igrejas com construções sem um preceito e um conceito, uma adequação de arquitetura, de engenharia, que vão fazendo as igrejas, e glória a Deus, e aleluia, e louvado seja Deus, e você não consegue mostrar para aquele, meu irmão, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Uma das maiores corrupções que existe no meio evangélico hoje, e eu brinco com isso, mas na realidade, é a pirataria. O irmão vai cantar um hino, solta o CD, não é CD, irmão. Ele duplicou uma coisa, e a gente convive com isso. Aí quando a gente vai para a televisão e vê o cara que roubou 200 milhões, 300 milhões... Acha que é diferente. E não é. Porque se o evangelho de verdade estivesse dentro de nós, a gente conseguiria pontuar isso. E aí o pastor Silas falou uma coisa muito inteligente agora aqui, que a vossa justiça, foi dita pelo Cristo, exceda dos fariseus, porque os fariseus tinham muitos defeitos, mas eles tentavam acertar a lei. Eles se esforçavam. Eles eram exagerados na dose. Mas que eles queriam acertar, Verdade. E aí a questão é, a gente está querendo acertar? Eu sei que no decorrer do debate vai se tratar disso. Ao colocarmos deputado lá dentro, ao colocarmos senadores lá dentro... Será que não é essa a intenção? Nós estamos realmente querendo acertar? Nós estamos realmente... E eu falo isso com muito respeito, porque eu votei em candidatos ditos evangélicos. Eu tenho amigos que são parlamentares, mas eu falo isso para eles. A minha preocupação não é se vocês estão lá com a bandeira que vocês levantaram, que... Não é só disso que vive o Brasil. O Brasil não vive só de aborto, de questão gay. O Brasil não vive só de questão de aprovar ou não lei, de mudar ou não o nome de família. O país vive de salário, o país vive de responsabilidade com a saúde. E às vezes, um foco em si acaba anulando as coisas realmente importantes. Além do que, a bancada evangélica também teve casos aí de escândalo de corrupção. O que na verdade, acaba denigrindo, trazendo o crescimento do ateísmo, da descrença, e aí o fenômeno dos desigrejados, as pessoas começam a desacreditar naqueles que deveriam levantar a bandeira da honestidade, porque a honestidade ela tem que ser peculiar a cada cidadão, independente da religião. Perfeito. Esse negócio de que evangélico é honesto, conheço muitas pessoas espíritas, ateus, que têm muito mais consciência da honestidade, da justiça, do que muitos que se dizem evangélicos. Então, é uma questão de cada cidadão. Agora, a corrupção, como eu acabei de citar aqui, Deuteronômio, ela só traz desgraça, ela traz desemprego, ela traz morte. A corrupção mata. Quantas pessoas estão morrendo nos hospitais porque não tem remédio, que a corrupção desviou? O recurso não chegou. O recurso não chegou, a desnutrição infantil, porque a merenda escolar foi desviada. Então, esse é um câncer que afeta toda a sociedade e evita também, impede que a sociedade cresça intelectualmente, culturalmente. Então, realmente, a corrupção tem que ser combatida em todos os aspectos. Legal, a gente vai para o intervalinho rapidinho e no próximo bloco a gente volta com esse tema que é muito polêmico, mas muito importante, falando sobre corrupção na nossa nação, aqui no Antenados na Geral. Antenados na Geral, sempre um assunto muito relevante, muito importante para a sua vida, e a gente volta no próximo bloco.